Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Estamos de volta com mais um vídeo do PET Me Ajuda, agora para falar um pouco mais sobre os outros limites fundamentais. No último vídeo falamos sobre o limite quando x tende a zero de seno de x dividido por x. Explicamos por que ele é igual a 1. Agora vamos falar um pouco mais sobre o limite quando x tende a infinito de 1 mais 1 sobre x elevado na x, e sobre o limite quando x tende a zero de alguma constante a elevado na x menos 1 dividido por x. Primeiro vamos falar um pouco da história do limite quando x tende a infinito de 1 mais 1 sobre x elevado na x, que também pode ser escrito como o limite quando x tende a zero de 1 mais x elevado na 1 sobre x. Os dois são iguais e para mudar de um para o outro é só fazer uma substituição de variável. O primeiro matemático a se deparar com esse limite foi Jacob Bernoulli, que o encontrou enquanto estudava a matemática por trás dos juros compostos. Jacob Bernoulli não conseguiu resolver o limite, porém conseguiu provar que o seu resultado estava entre 2 e 3. Sobrou para o matemático suíço Euler, 50 anos depois, provar que este limite é igual à série 1 mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial e assim por diante. Se utilizando dessa série, ele conseguiu calcular uma aproximação para essa constante, que é aproximadamente 2,72. Na verdade, Euler conseguiu calcular essa constante até 18 casas decimais. Por isso, essa constante ficou conhecida como a constante de Euler, denominada E. Agora, vamos calcular o limite quando x tende a zero de a elevado na x menos 1 dividido por x, provar que ele é igual ao ln de a. Para isso, nós vamos usar o limite anterior, o da constante de Euler. Primeiro de tudo, vamos fazer uma substituição de variável. Chamaremos a elevado na x menos 1 de w. Agora precisamos saber como escrever o x no denominador do nosso limite em termos de w. Primeiro passaremos o menos 1 para o outro lado, ficando com w mais 1 igual a elevado na x, e depois aplicaremos o ln nos dois lados, ficando com ln de w mais 1 igual a ln de a elevado na x. Podemos agora utilizar a propriedade do ln, de que ln de a na x é a mesma coisa que x vezes o ln de a. Passando o ln de a dividindo para o outro lado, teremos que x é igual a ln de w mais 1 dividido por ln de a. Assim sendo, temos que o limite quando x tende a zero de a elevado na x menos 1 dividido por x é igual ao limite quando w tende a zero de w dividido pela fração ln de w mais 1 sobre ln de a. Utilizaremos a propriedade de divisão de frações, de que um número dividido por uma fração é igual a esse número multiplicado pelo seu inverso. Assim sendo, o limite quando w tende a zero de w dividido por ln de w mais 1 sobre ln de a fica igual a o limite quando w tende a zero de w vezes ln de a dividido pelo ln de w mais 1. Como o limite é quando w tende a zero, a é uma constante. Assim sendo, o ln de a pode ser tirado para fora do limite. Agora, utilizaremos a propriedade de que uma fração é igual à sua inversa elevado na menos 1. Assim sendo, ficamos com ln de a que multiplica o limite quando w tende a zero de ln de w mais 1 dividido por w elevado na menos 1. Escreveremos agora a fração ln de w mais 1 sobre w como o produto de 1 sobre w vezes ln de w mais 1. Agora utilizaremos outra propriedade do ln, a de que uma constante multiplicando o ln vai para dentro dele como potência. Assim sendo, a parcela 1 sobre w vezes ln de w mais 1 se torna ln de w mais 1 elevado na 1 sobre w. Notem agora que o limite quando w tende a zero de w mais 1 elevado na 1 sobre w é o limite fundamental que vimos anteriormente. Assim sendo, essa parte fica igual à constante de Euler. Então a nossa expressão fica ln de a vezes ln da constante de Euler elevado na menos 1. Ln da constante de Euler é igual a 1. E 1 elevado na menos 1 é igual a 1. Logo, o nosso limite fica sendo igual ao ln de a. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado pela sua atenção. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Valeu! Falou!